Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula. Agora nós vamos falar sobre o Estado Novo, ou ditadura Vargas, né? Porque agora nós vimos que o Vargas, né, deu um golpe, né? Deu um golpe nas instituições a partir desse suposto plano Cohen, né? E agora vai ficar sozinho no poder, vai introduzir uma ditadura no Brasil. Mas para isso, pessoal, ele rasga a Constituição de 34, mas ele já cria uma outra Constituição aqui, que é a Constituição de 37, que também fica conhecido como polaca, polaca em referência à Polônia, tá? Polaca é tudo que se refere a algo que é nativo, né, originário da Polônia. E já que, né, esse texto constitucional, essa Constituição se inspirou na Constituição da Polônia na época, que era fascista, né, eles introduziram aqui, né, essa Constituição, similar mais ou menos, e ela ficou conhecida aí com esse nome, beleza? Essa Constituição foi elaborada pelo mineiro Francisco Campos, né, ministro da Justiça do Vargas, e implementou uma ditadura no Brasil. Essa ditadura, ela se denominava Estado Novo, porque eles diziam, nós estamos continuando o processo que começa lá em 1930, combatendo a República Velha, e para combater a República Velha, nós estamos aqui introduzindo um Estado Novo, então por isso que eles chamam aqui de Estado Novo, tá bom? Bom, e aí o que vai acontecer? Não existe mais poder legislativo, ou seja, não tem deputado, não tem senador, tá? Não existe aqui também prefeito, melhor, tem prefeito, mas prefeito não vai ser eleito pelo povo, o prefeito vai ser escolhido pelo governador, e o governador vai ser escolhido pelo presidente. Então não tem eleição acontecendo aqui nesse contexto, tá? Nem para vereador, nem para deputado, nem para senador, para nada, tá? Tranquilo? Quem faz as leis? O Vargas, né? O Vargas, né, apoiado ali por alguns juristas, incluindo o próprio Francisco Campos. Então ele outorga, ele impõe essa Constituição nova. Qual foi a primeira Constituição outorgada do Brasil mesmo? 1824, tá? Dom Pedro I. Então essa é a segunda Constituição outorgada e imposta da história do Brasil. Tranquilo? Bom, o que mais que essa Constituição diz aqui, né? O que foi introduzido aqui nesse contexto? Vamos lá. Outra coisa, estado de emergência, né? Nesse contexto aqui, o Vargas está autorizado a invadir casas, prender pessoas, né? Condenar as pessoas sem julgamento, porque aqui dizia-se, né, que o Brasil estava num estado de emergência. Então não está no momento normal, né? Os comunistas ameaçando, então o Vargas pode fazer o que ele quiser. É claro que nesse contexto aqui ele já aproveita para perseguir qualquer pessoa, né, que está contra esse golpe, tá? O fim do federalismo, de vez também, né? Se antes tinha alguma autonomia ali para os estados, o Vargas acabou tudo agora, né? E agora ele vai manter todas as atribuições do poder decisório ali em torno de si, tá bom? E também as instituições democráticas, eleições, partidos, greves, tudo tá proibido aqui, tá? E aquela eleição que ia acontecer em 38, não vai ter mais, tá bom? O Vargas cancelou tudo. Disse, não, nós vamos manter aqui o Estado Novo enquanto for necessário para poder manter aí o Brasil longe das ameaças, né, de Moscou, tá bom? Bom, esse é um momento muito importante da história do Brasil, porque embora a gente tenha aqui a suspensão dos nossos direitos políticos, né, o direito de votar, de ser votado, né, nossos direitos civis estão ameaçados aqui também, o Vargas, ele ampliou os direitos sociais enquanto era ditador aqui. Então a população passou, né, parte da população passou a desfrutar de mais direitos sociais, tá? Bom, o Vargas, nesse contexto, ele vai dar continuidade àquela tentativa dele que começa em 30 de se aproximar dos trabalhadores. O Vargas, óbvio, tem apoio do exército aqui, né? Senão ele não consegue se manter como ditador, né? Nenhum ditador consegue se manter no poder se não tiver apoio do exército. Só que o Vargas, ele diz, bom, minha ditadura não vai durar para sempre, né? E o mundo inteiro, né, no mundo democrático, pelo menos, os políticos já estão se voltando para as camadas populares, né? O Brasil precisa seguir esse exemplo. Então, o Vargas, mesmo aqui na condição de ditador, ele disse, eu não posso, né, esperar que o exército vai me apoiar o tempo inteiro. Então, preciso também ter apoio dos trabalhadores. E como que ele vai conseguir esse apoio? Reforçando os direitos trabalhistas, tá bom? Então, o Vargas, a gente pode dizer que ele não é um fascista. Até porque mesmo tendo inspiração ali na Alemanha, na Itália, né, que são fascistas, ele não chega a implementar o fascismo de fato no Brasil. O Vargas ele vai implementar
um discurso trabalhista, que vai tentar trazer os trabalhadores, né, como base de apoio dele, tá? E aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai dizer, olha, a partir de agora, se o trabalhador for violado de alguma forma, ele tem que recorrer ao Estado. Ele não tem que tentar negociar diretamente com o patrão. Esse negócio de sindicato autônomo, de jeito nenhum, né? Vai ter um comunista aí no sindicato. Não, o Estado dá conta, né? E aí, o que ele vai fazer com os sindicatos? Trazer os sindicatos para ele. É como se o sindicato passasse a ser parte do Estado, tá? E aí ele vai nomear ali nos sindicatos, né, como os dirigentes sindicais, só figuras ligadas ao próprio governo Vargas. São chamados até de pelegos, tá? Pelego, né, é o indivíduo que está ali fazendo representando mais o direito, mais a vontade do Estado do que, né, a vontade ali do sindicato que ele representa. Então a gente vai ter aí sindicatos peleguistas, né, sindicatos que são controlados pelo Estado. Veja que aqui a ideia é dar direito para o trabalhador que é disciplinado, né? Essa própria faixa aqui, né, que é sustentada por trabalhadores numa manifestação do dia de trabalho, deixa muito claro isso, né? Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, ou seja, vai ter direito aqui quem for disciplinado, quem seguir aqui as orientações do Estado, tá bom? Se você quer aí ser um trabalhador que vai, né, ficar contra o Estado, contra o patrão, você não vai ter direito não, tá? Então, para você ser trabalhador aqui com direitos, você precisa se vincular a um sindicato, tá? E apoiar o Vargas, tá bom? Bom, não tem mais partido aqui, né? Então a sociedade só pode ser representada por esses sindicatos que continuam existindo. Mas o sindicato não é autônomo. O sindicato não pode chegar para o patrão, para o Estado e falar, eu quero isso e pronto. Não. O sindicato ele vai ser representado, né? Ele vai representar os interesses do Estado, tá bom? Então ele perde a sua autonomia aqui, tá? O ponto mais importante desse período é a criação da Justiça do Trabalho. Né? Da Justiça do Trabalho, sim, né? E da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Isso pode, né, cair aí na sua prova. A CLT ela vai basicamente pegar toda a legislação trabalhista que existia até então, né, e vai referendá-la aqui. Eles vão reafirmar os direitos trabalhistas. Lembrando que você só consegue ter direito, né, a esses direitos aqui da CLT, aqueles que a gente já apresentou no governo provisório, se você for sindicalizado. Se você não for sindicalizado, você não consegue ter acesso a esses direitos. E aí, no final das contas, isso gera um problema, porque não pode ter sindicato no campo. Os coronéis não deixam ser aprovado sindicato rural. Então, quem tem direito aqui são só os trabalhadores urbanos, que é uma minoria da população, tá? Em relação ao rural, pelo menos. Então, esses direitos aqui, eles existem, tá? Só que eles não são para todos os trabalhadores, são apenas para os trabalhadores urbanos, tá? Vou até colocar aqui. Urbanos. Deu para entender? Estão nas cidades, nas fábricas, tranquilo? Bom, aí os direitos é aqueles que você já sabe, né? Salário mínimo, jornada de 8 horas semanais, férias remuneradas, previdência social, descanso semanal, né? E tem a criação da carteira de trabalho aqui também, né? Que vai conter aí toda a atividade, né? Toda a vida profissional, né, do trabalhador, tá bom? Vai registrar aí o início do trabalho em determinado, né, o início, né, que ele começou a trabalhar em determinado indústria, fábrica, né, e tal, beleza? Então, o documento é importantíssimo aí na vida do trabalhador. Bom, a CLT também vai regular o trabalho da mulher, do menor de idade. Então, a gente pode dizer que o trabalhismo se torna ideologia do Estado Novo. Então, atenção, o Vargas tem simpatia pelo fascismo, do Mussolini, do Hitler? Tem, tá? Mas ele é nazista? O Vargas? Não. O Vargas é integralista? Não. O Vargas é fascista? Também não. O Vargas vai criar uma política trabalhista aqui, tá? Que vai ser continuado depois, tá? Mesmo depois que esse período acabar. O Vargas, inclusive, ele vai perseguir os integralistas aqui. Em 38, os integralistas vão tentar tomar o poder. Porque o que aconteceu? Quando o Vargas dá o golpe aqui em 37, os integralistas falaram, bravo, muito bem, né? Eles apoiaram porque eles queriam um governo ditatorial, um governo forte, né? Um Estado integral. E aí o Plínio Salgado ficou todos achando, né, que o Vargas ia até dar um carguinho para ele, né? O Ministério da Educação.
e os integralistas deram com os burros na água, porque o Vargas fechou todos os partidos aqui, né? Então aqueles que ainda tinham foram todos fechados, inclusive A e B. Então alguns integralistas falaram, não, nós não vamos aceitar isso não, e tentaram dar um golpe para depor o Vargas, a chamada intentona integralista, mas foram derrotados também, beleza? Muitos foram assassinados, inclusive, tá bom? Então aqui o Vargas está perseguindo comunista, está perseguindo integralista, está perseguindo liberal, que está contra a ditadura, tá? Está perseguindo qualquer opositor. Bom, e para o Vargas conseguir mais apoio ainda, ele cria aqui o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. É um órgão que vai ser responsável por duas coisas. Primeira coisa, ele vai reprimir qualquer reportagem, qualquer veículo de informação que tentar publicar ali alguma coisa contra o Vargas, contra o Estado Novo. Então, se um jornal publica uma matéria falando Vargas está perseguindo e matando as pessoas, se tentar sair qualquer matéria dessa, o que o Vargas vai fazer? Vai mandar lá fechar o jornal, tá? E talvez de vez. Ou então vai chegar lá o membro da censura e vai dizer, olha, essa matéria aqui nós vamos ter que tirar. E vai tirar do jornal lá, tá? Então, o DIP tem essa função repressora em relação à informação, tá? Mas também tem uma função propagandística, ou seja, né, o DIP vai ser responsável por elaborar a propaganda do Estado Novo, porque aqui eles querem que o Vargas seja exaltado, né, como o indivíduo que deu direito para os trabalhadores, né? É um governante próximo, né? Veja que aqui nessa imagem ele aparece próximo das crianças, inclusive, né? As crianças que são o futuro da nação. Veja que ele está aqui, né? É um governante acessível, né? Que você consegue até conversar com ele. Nossa, né? Mas que coisa. Pensa bem, pessoal, isso é inovação na época. Quando a gente fala lá, né, dos políticos da Primeira República, eles não tinham contato nenhum com o povo, não. O Vargas está se colocando aqui como o presidente que conversa com o povo, né? Nessa época o pessoal escrevia carta para o Vargas, né? Ele mandava lá a equipe dele responder, então ele se coloca como um líder acessível, que representa os interesses do povo. Essa é a grande inovação aqui, tá? Então ele vai ser exaltado, né, pelas propagandas que o DIP vai fazer, né? Essas propagandas vão estar no rádio, essas propagandas vão estar, né, em panfletos, em folhetos, tá? Essas propagandas também vão ser feitas em cerimônias, em feriados, datas comemorativas, tá bom? Então há aqui uma preocupação do Estado em fazer uma propaganda que, né, beneficie o Vargas como grande governante aqui e também a própria ditadura, tá bom? Bom, além disso, como eu disse para vocês, o rádio aqui vai ser um grande veiculador, né, do Estado Novo, das ideias do Estado Novo, né, e do própria exaltação Vargas. Vamos pensar aqui, pessoal, que nesse contexto não existia televisão. Então as pessoas, né, o principal meio de comunicação eram os jornais, né, para quem sabia ler, e o rádio, para aqueles que podiam ter. O rádio, então, era por meio dele que você escutava lá as músicas, né? Nessa época era o samba, né? O samba era o principal ritmo aqui. Tinha uns bolerinhos também, né? Não sei se você conhece, a sua avó com certeza conhece. Bom, mas nesse contexto aqui, o rádio também vai ser utilizado para fazer propaganda. E vários sambas aqui também vão ser estimulados, né, a sua escrita aí pelo DIP para poder exaltar lá a figura do Vargas. Então vai ter samba aqui que vai dizer, o Brasil é lindo, né? Meu Brasil brasileiro. Então vai exaltar esse sentimento de nacionalismo, né? De amor à pátria, como se o Brasil, né, tivesse desenvolvendo a pleno vapor e tal. E também, né, sambas que vão exaltar esse ideário trabalhista. Porque antes o samba é aquela ideia lá do malandro, né, que não gosta de trabalhar. Aqui não, aqui eles querem que a pessoa goste de trabalhar, né, o discurso trabalhista, precisamos de um trabalhador disciplinado. Então vários sambas vão ser elaborados aqui para poder estimular esse sentimento, né, de amor ao trabalho, de amor à ordem, de amor, claro, ao próprio Vargas. Beleza? Tranquilo? Então temos aqui algumas imagens que mostram isso, né? O Vargas sendo exaltado aqui em bandeirolas, né? Que são erguidas aí pelas crianças, pelas mulheres, né? E aqui um cartaz que mostra, né, o Vargas como um líder grandioso, né? Por trás dele a indústria em pleno vapor, né? E aqui temos alguns trabalhadores também. Isso é importante também, né, pessoal? Uma coisa que a gente tem que pensar nesse discurso trabalhista é como ele é transformador. Pessoal, nós somos um país
erguido, né, pela escravidão. Então o trabalho braçal ele sempre foi repudiado e até hoje é, né? O Vargas é o primeiro governante da história do Brasil que vai dizer: nós temos que valorizar o trabalhador braçal, né? Veja que isso está presente aqui, por isso que ele consegue tanto apoio também, né? Ele está chegando e está dizendo, cara, você não precisa ter nenhuma vergonha por ser um trabalhador braçal. Isso é uma profissão digna, porque você está trabalhando pela grandeza do Brasil. Olha o que esse cartaz diz. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Então Vargas está dizendo aqui, eu estou dando direito para vocês. Recebam os direitos que eu estou dando para vocês. Então Vargas se coloca como, né, uma figura próxima aos trabalhadores e é claro que os trabalhadores vão apoiar o Vargas, tá? Às vezes eu vejo gente falando assim, o Vargas era esperto, né, estava enganando os trabalhadores. Será? Né? Se você fosse um trabalhador que acompanhou essa transformação de governo aqui, você ficaria, né, a favor de pessoas que estão fora do poder, né, e que nunca te deram nenhum direito, ou você apoiaria a ditadura do Vargas e agora teria alguns benefícios trabalhistas? Muito provavelmente, se você fosse um trabalhador braçal dessa época, você ficaria apoiando Vargas. Por isso que os trabalhadores se identificaram com o discurso trabalhista, porque eles estão tendo transformações reais aqui, né? Não só materiais, como direitos, né, que passam a ter aqui, mas também um governo que mesmo que não tenha direito político nenhum, está dizendo, olha, você tem que ter orgulho, você tem que ter orgulho de ser trabalhador, tá bom? Então esse discurso transforma completamente a política e até hoje, né, a política sofreu completamente transformações a partir de Vargas, tá bom? Tranquilo? Bom, agora nós vamos entrar no nosso próximo bloco sobre o Estado Novo, onde nós veremos, né, que esse discurso de apoio ao Vargas e tal, ele vai funcionar, mas o Vargas começa a sofrer alguns reveses aqui, né, a partir de 42. Então é desse período que nós vamos falar no bloco a seguir. Tchau!